O vídeo de hoje é um pouco diferente. Fiquei 2 dias procurando animais e gravei os animais que encontrei. Então, se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário aí. Então, fui! O primeiro animal que encontrei foi essa linda rinela, muito conhecido popularmente como sapo cururu. Esses animais são de hábitos noturnos, ou seja, caçam e se alimentam durante a noite. Eles não gostam muito de ficar na água, mesmo sendo anfíbios, mas eles botam seus ovos dentro d'água e na fase de girino eles vivem dentro d'água, certo? Aí eles vão crescendo, né? Aí crescem as patinhas nos girinos e o girino perde o rabo e se torna esse animalzinho aqui. Certo? Muita gente joga sal nesses animais e faz muito mal pra eles, acaba matando eles. Por quê? Vou explicar pra vocês por que vocês não devem fazer isso. Você joga sal num animal desse, ele acaba secando porque ele faz a respiração cutânea e acaba morrendo. Isso com todos os anfíbios, certo? E não precisa fazer isso porque eles fazem o controle de várias pragas, como alguns insetos, aranhas, escorpiões e até pequenas serpentes. Então eles são muito importantes e tem uma alimentação muito variada, que só traz benefícios pra gente, certo? Tem alguns mitos que circulam em volta desse animal, como que ele mija no olho da pessoa, que se você rela nele dá cobreiro, olha aqui, não dá cobreiro nada se você rela um animal desse. E o que acontece? Ele não mija, ó. O que acontece? Ele tem essas glândulas de veneno. Aí, quando pressionadas, ele solta o veneno, não sei se tá dando pra ver. Opa! Aí, ele solta o veneno, certo? Pra que isso serve? Porque se um animal vai se alimentar dele, vai morder ele por aqui. Certo? Aí morde aqui e acaba apertando a glândula de veneno. Aí ele solta na boca do animal que tem um gosto muito ruim. E outro modo de defesa desse animal é urinar no seu predador, para que o seu predador morda ele, sinta esse gosto ruim e solte ele. Mesmo o propósito dele soltar o veneno, certo? E qual que é a diferença de um animal venenoso e peçonhento? Um animal peçonhento consegue inocular a peçonha. Ou seja, uma serpente tem o dente para inocular a peçonha, então ela consegue. Uma aranha tem a fursícula, então ela consegue inocular. Já ele não, só solta o veneno quando é pressionado, ele não consegue soltar o veneno quando ele quer. Esses animais não dão saltos muito longos, dão saltos bem curtos se comparados com as pererecas, que dão saltos bem mais longos. Para diferenciar um macho de cururu de uma fêmea não é tão difícil, é até que bem fácil. É só você ver quando você pegar ele, se ele vai cantar. Se ele cantar é um macho e se ele ficar bem quieto é uma fêmea. Uma coisa que eu acho muito bonita nos anfíbios é o olho deles. Como eles têm hábitos noturnos, ele tem esse olho muito bonito. Olha aí pra vocês verem, um olho muito bonito. Depois do sapo cururu, encontrei uma perereca. Hoje eu tô achando bastante anfíbio. Esses animais, como os sapos, são anfíbios e têm a pele muito lisa, diferente dos sapos que têm a pele mais rugosa e seca. Mas como ele tem a pele muito lisa, é difícil eu estar gravando aqui pra vocês, porque ela acaba pulando e se soltando na minha... Como agora, que eu vou lá pegar ela e já volto. Pronto, consegui pegar ela, mas normalmente as pererecas são menores que os sapos e tem a pele bem mais lisa, diferente dos sapos que tem as peles secas. Essa pele lisa facilita esses animais a fugir de predadores. Caso um predador pegue ela, ela acaba conseguindo fugir. E são animais muito comuns dentro de casa, no nosso banheiro e tal. E muita gente taca sal. Como eu já disse na hora que eu achei o sapo, não precisa tacar sal nesses animais, que faz muito mal para eles. São animais de hábitos noturnos, assim como os sapos, e botam ovos dentro d'água e nascem girinos quando eclodem, assim como as rãs e os sapos, certo? Os modos de defesa desse animal são pular para longe, que é um pulo muito mais longo que o pulo do sapo, certo? E também urinar no seu predador, assim como o sapo, elas também podem urinar no seu predador. E tem um modo de defesa bem legal, que é como o modo de defesa dos calangos. Quer ver? Vou tentar fazer aqui pra vocês verem. Que é a tanatose. Ela fica imóvel, fingindo de morto. Aí o predador acaba soltando ela, achando que ela morreu, que é um alimento morto.
porque tem muitos animais que se alimentam apenas de comida viva, certo? E acabam soltando ela. Olha aqui, ela acabou de pular e parou aqui num poste. Deixa eu pegar. Droga, vou ter que ir ali pegar ela rapidão. E são animais que dão saltos bem mais longos do que os sapos e as rãs, certo? Se você quer saber a diferença entre sapo, rã e perereca, eu vou deixar o cardzinho, que eu não sei se é aqui ou aqui, com um vídeo, com outro procurando animais, com outro vídeo que eu fiz procurando animais, o primeiro vídeo procurando animais, porque lá eu fiz uma explicação de como diferenciar sapo, rã e perereca, certo? Então se vocês querem saber a diferença, vão lá, certo? E são animais que dão saltos bem mais longos que os saltos dos sapos. Por quê? Porque eles são animais arborícolas, ou seja, vivem mais em árvores. Mas esses animais se adaptaram muito bem com o ser humano, então eles vivem muito no telhado de casa, o que é um privilégio. Por quê? Porque eles se alimentam de aranhas, escorpiões, de outros insetos e acabam controlando essas pragas, o que é muito bom. Então não matem esses animais. E a única coisa que eu peço pra vocês é não matarem os anfíbios, certo? E uma coisa que ajuda ela a saltar longe como ela salta são essas patas dela, ó. Não tô machucando ela, tá, gente? São patas muito longas, diferente dos outros anfíbios, das rãs e dos sapos, elas têm patas mais longas. Gente, peraí que eu vou pegar ela que ela pulou. Ela tem patas mais longas, certo? E a coloração dessas espécies varia muito. Tem umas que são mais esverdeadas, tem umas que são mais esbranquiçadas. São animais realmente muito lindos. Então não tem necessidade de matar um bichinho desse. E gente, desculpa a iluminação tá meio ruim, que eu sou só do lado de um poste aqui, porque aqui no meio do mato a iluminação não é tão boa, certo? Mas pelo menos eu consegui mostrar o animal pra vocês. Esse animal do vídeo é uma Synax fuscoviarius, um animal muito conhecido popularmente como perereca de banheiro. Esses animais apresentam discos adesivos na ponta dos dedos que ajudam eles a se locomover na parede ou até no vidro. Depois da perereca, encontrei um aracnídeo, uma aranha, uma Lactodrectus geometriculus, conhecida popularmente como viúva marrom. Isso mesmo, uma aranha do mesmo gênero que a viúva negra. Esses animais, mesmo sendo do gênero das viúva negra, não são de interesse médico, mas não podemos brincar com eles, pelo seu veneno ser um pouco potente. Se você tiver alguma alergia, pode acabar tendo sérios problemas. O veneno desse animal pode causar dores de barriga, dores muito fortes no local e até ânsias de vômito. Como podemos ver, essa aí acabou de botar ovos e elas também têm ampulheta no abdômen, assim como a viúva negra, mas a coloração delas é bem mais clara. Por que o nome viúva marrom ou viúva negra? Porque muita gente acha que elas se alimentam do macho depois da cópula. Esse aí é o macho aí no vídeo, certo? Mas não é bem assim. Antigamente as pessoas achavam que ela se alimentava do macho sempre que ela fazia depois da cópula, certo? Mas isso não é uma regra. Muitas vezes o macho foge ou ela não fica com fome e não o devora. A próximo animal que encontrei foi uma aranha de alçapão. E aí, você sabe por que ela recebe esse nome? Tá aí a resposta. Ela faz um buraquinho na terra e faz uma teia como se fosse um alçapão. E quando o predador se aproxima, ela fecha e fica parecendo só mais um pedaço do chão. Além de teia, ela também usa folhas e pedras e até pedaços de grama para fazer seu alçapão, para ficar bem camuflada. Como vocês podem ver, ela usa os materiais que ela tem por perto. Por isso, a toca dela é tão parecida com o chão normal. Nós não devemos ter medo dessas aranhas. O veneno dela é inofensivo
E além disso, ela nunca vai aparecer em sua casa, por ela viver a vida inteira dentro de sua toca. E quando começa a chover ou um predador se aproxima, ela simplesmente fecha a porta. Quando um grilo ou um pequeno besouro passa por perto, ela dá um abraço nele e leva para dentro de sua toca para se alimentar, e fecha a porta para nenhum predador incomodá-la. Esses animais são primos bem distantes das temidas aranhas caranguejeiras. Isso mesmo, eles são primos daquelas aranhas que as pessoas têm tanto medo. E existem espécies de aranhas de açapão que podem ficar bem grandes, assim como elas. Logo depois que amanheceu outro dia, encontrei um animal muito legal e que eu já trouxe uma vez aqui no canal. A aranha de teia dourada, Trichonephila clavips. Então, gente, quem acompanha o canal já sabe que aranha é essa. A aranha de teia dourada ou Trichonephila clavips. Eu já trouxe ela aqui uma vez, mas eu adoro essa aranha e eu quis trazer de novo aqui nesse Procurando Animais, que eu achei bastante dela. São aranhas inofensivas que raramente você vai tomar uma picada. E a picada não dói, certo? Mas vocês podem ver que eu tô com ela num galinho, não com ela na mão. Por quê? Essas aranhas são muito delicadas e não se dão bem na mão do ser humano. Elas se dão bem em galhos e em sua teia, certo? A teia dessas aranhas são muito grandes. Elas fazem teias de tipo uma árvore na outra, assim, muito grandes são as teias dela. E raramente, mas elas podem se alimentar de lagartixas, certo? E tem registro de uma aranha dessa se alimentando de pássaros, porque a teia dela é muito resistente. Mosquito. Porque a teia delas é muito resistente e já aguentou pegar até um pássaro. E ela faz teia em conjunto, que é uma coisa que não é muito comum nas aranhas. Como que são as teias em conjunto? Elas fazem teia junto com outras aranhas da mesma espécie. Essa aqui, ó, vocês podem ver que ela é bem grande e é uma fêmea, certo? Os machos, até os machos ficam um pouco grandes, mas menores que as fêmeas e com uma coloração mais avermelhada, mais acinzentada. A fêmea tem essa coloração com o cefalotórax branco, certo? Vocês estão vendo que o cefalotórax é branco. E o abdômen dela é bem esverdeado com várias pintinhas amarelas. Essas aranhas são brasileiras e muito comuns nas regiões de matas. E elas fazem teias gigantes, como eu já disse, em conjunto, diferente das suas primas, as Nephilenges cruentata, que são as aranhas maria-bola, que fazem teias muito solitárias e normalmente elas não fazem na natureza. Por serem aranhas africanas, aqui no Brasil a gente vai encontrar mais elas em residências ou áreas urbanas, certo? Essas aranhas aqui não vivem o ano inteiro, não aparecem o ano inteiro. Elas começam a aparecer mais ou menos nessa época que a gente está agora, mais ou menos em abril, março, elas já estão desse tamanho assim, maiorzinho, certo? E tem uma época do ano que elas somem, aí você para de achar essa aranha, certo? Depois de fazer algumas imagens, soltei ela em sua teia e fui procurar mais animais. Depois da soltura da Trichonephila clavips, encontrei uma Automeris, ou taturana verde. Nós devemos tomar muito cuidado com esses animais, pois eles apresentam cerdas urticantes, que são como se fossem esses pelinhos que eles têm. Para que isso serve? Eles têm o corpo muito molinho, muito sensível. Qualquer coisinha pode matar eles. Então eles apresentam essas cerdas em volta do corpo. Para que servem essas cerdas? Para proteger eles. Por exemplo, se eu relar aqui, vai causar uma pequena queimadura no meu dedo. No caso dessa espécie, dói bastante, porque eles são animais que apresentam venenos em suas cerdas. Quais são os sintomas de quando você rela nesse animal? O que acontece com você? Pode acontecer o edema, ou seja, muito inchaço. Pode causar pode arder muito o local fica queimando mesmo, como se tivesse queimado mesmo. Fica ardendo muito e podem causar até bolha. E durante a fase larval elas efetuam 6 mudas. E que são essas mudas? As aranhas fazem a troca do exoesqueleto, não fazem? Os artrópodes em geral fazem, que é como se fosse a troca de pele. Mas elas não apresentam pele, elas apresentam um exoesqueleto. E para que eles trocam? Eles trocam isso para crescer, certo? Eles crescem e é como se fosse uma roupa apertada. Não vai servir mais para ela, então ela vai romper e vai ficar outro no lugar daquele que ela trocou, certo?
E enquanto elas estão na fase larval, elas trocam 6 vezes seu exoesqueleto. E depois que elas trocam 6 vezes seu exoesqueleto e já estão bem grandinhas, como essa, ela vai virar um casulo, certo? E dentro desse casulo ela vai fazer sua metamorfose, ou seja, ela vai se transformar em mariposa. Aí depois ela vai romper esse casulo e sair em forma de mariposa, certo? E é uma mariposa muito linda, eu vou deixar até uma foto aqui pra vocês verem. E quando ela é uma mariposa, ela não se alimenta de nada, porque ela já adquiriu todos os seus nutrientes na fase larval, se alimentando apenas da fase larval, certo? E depois que ela se torna uma mariposa, como eu já disse, ela tem como se fossem o desenho de 2 olhos em suas asas, então ela fica parecendo uma coruja e isso espanta seus predadores. Isso se chama mimetismo. Então ela imita uma coruja. Esses animais vivem 120 dias, ou seja, 4 meses, mas pouco tempo como mariposa, vivem apenas 7 dias como mariposa. E seu único objetivo é a reprodução. Depois de fazer a soltura da bela Automeres em uma planta, encontrei um animal bem legal, uma aranha-lobo. E para nossa surpresa, ela estava se alimentando de um grilo de seu próprio tamanho. Essa aranha recebe o nome popular de aranha-lobo pelo seu método de caça ser bem parecido com o método de caça de um lobo. Ficar esperando sua presa passar e quando passar, persegui-la até conseguir se alimentar dela. Todas as aranhas que recebem o nome popular de aranha-lobo são da família Lycosidae. Essa que está no vídeo é uma Lycosa erythrognata. Como podemos observar, essas aranhas podem se alimentar de presas até do seu próprio tamanho e ficar vários dias sem se alimentar. E não são aranhas de porte pequeno, são aranhas de porte médio que podem chegar até os 15 centímetros na fase adulta. O dimorfismo sexual entre essas aranhas é bem fácil de se identificar. Os machos têm bulbo copulatório na ponta dos pedipalpos, já as fêmeas não. E outro dimorfismo sexual é a coloração. A coloração das fêmeas é bem mais amarronzada, como dessas duas que eu mostrei pra vocês. Já dos machos é bem acinzentada. E os machos são bem mais magrinhos do que as fêmeas. Uma coisa bem característica das aranhas da família Lycosidae é o desenho de uma seta no abdômen, como essa aí que eu estou mostrando. Outra característica da família Lycosidae são olhos bem grandes. Cada família de aranha tem uma posição de olhos, e a da família Lycosidae é essa aí que vocês estão vendo. 2 olhos bem grandes e 4 olhos pequenos embaixo. Essa espécie de aranha tem uma característica muito legal. Como ela tem esses olhos grandes, ela tem a visão muito boa. Nós não precisamos ter medo dessas aranhas, já que seu veneno não é perigoso e elas não são de interesse médico. Mas devemos tomar um pouco de cuidado, porque se formos alérgicos podemos sentir bastante dor na hora da picada. Mas se não apresentarmos nenhuma alergia ao veneno, não vai doer nem um pouco. Essas aranhas são muito confundidas com as aranhas-madeira, que são aranhas de interesse médico, mas tem algumas diferenças, como a seta no abdômen. A armadilha não apresenta o desenho da seta no abdômen, e a aranha-lobo tem essa posição de olhos aí, 2 olhos bem grandes e 4 olhos pequenos embaixo. Já a armadilha apresenta apenas 4 olhos, certo? Então galera, esse foi mais um vídeo meu, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e responde minha pergunta. Você prefere um vídeo como esse, bem longo, procurando vários animais, ou um vídeo mais curto com menos animais? Deixe nos comentários.